Deus continue abençoando a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais essa oportunidade que Deus tem dado para nós desfrutar dessas bênçãos de Deus, não é, irmãos? Graças a Deus por isso, então. Então, nós queremos cumprimentar também a nossa audiência invisível, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus e a todos que estão presentes também. Eu quero também dizer que nós estaremos falando um pouquinho sobre o tema Deus escolhe uma noiva para refletir seu caráter. Nós vamos ler as Escrituras, livro de Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, capítulo 10, nós temos duas escrituras para nós lermos. Romanos, capítulo 10, o versículo 15 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, deixa eu ver aqui, 10, versículo... o versículo 13, irmão, perdoa, 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas coisas ou coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Agora, 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Amém. Podeis assentar-nos. Ou vamos ter uma palavra de oração? Pai Celestial, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença mais uma vez, e nós pedimos, Senhor, a Tua inteira direção, Senhor, que nós possamos falar simplesmente a Tua palavra, pois a Tua palavra é quem nos guia, é quem nos dirige, Senhor Deus. Em nome de Jesus, pedimos a Tua direção, até mesmo perdoa nossas falhas, para que tudo seja conforme a Tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, então nós vamos meditando um pouquinho sobre esse assunto, a qual é muito falado, né? Deus está preparando para si uma noiva. E essa noiva é uma noiva toda especial. É uma noiva que realmente foi resgatada, foi comprada com o sangue do Cordeiro de Deus. E o apóstolo São Paulo, aqui também em 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2, ele diz assim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, toda a Bíblia você vai encontrar que Deus, Ele quer e Ele tem, Ele está preparando uma noiva de caráter pura. Isso é da palavra de Deus. E nós sabemos que essa noiva, essa igreja noiva de Cristo, ela tem esse molde, e esse molde, esse caráter,
vem somente, irmãos, da palavra. A palavra ainda do dia, viu? Não é uma palavra interpretada, uma palavra religiosa, uma palavra do sistema do homem, porque hoje nós vemos que o sistema está como uma corxa de retalho, né? Cheio de emenda para cá, para lá. Mas nós vemos que quando pegaram as vestes de Jesus, eles repartiram entre si, representando hoje o evangelho mesclado, cada um com uma partezinha do evangelho e formando uma denominação. Mas teve um que pegou a túnica de Jesus, que é um vestido sem emenda. Isso é de Gênesis e Apocalipse, é a palavra de Deus. Então, Mombrana, eu tenho aqui a mensagem, escolhendo uma noiva. Ele diz assim no parágrafo 183 em diante, ele diz assim: caráter, nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Ele vive em você e o manifesta. Vê? Nós vemos que é verdade. Não é a beleza mundana dele que atrai sua noiva. Você está entendendo, irmãos? Vou repetir. Não é a beleza mundana dele que atrai sua noiva. Vê? É o caráter dele, o caráter da igreja que Jesus procura, não onde estão grandes edifícios, onde estão grandes denominações, onde está grande número de membros. Ele prometeu se reunir onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos, exatamente. Aí é onde o verdadeiro crente reposa suas esperanças. É sobre essa palavra de Deus sendo vindicada em verdade o que é. Escolhe pela sua palavra, não um grupo amante do mundo. Eles detestam isto. Você está vendo? Eles detestam isso. Veja, então, irmãos, hoje, infelizmente, o que se vê hoje no sistema hoje é um desfile de moda, né? É um querendo se vestir mais bonito, e uma mais bonita que a outra, mais se aquele terno está bonito, se aquela gravata está perfeita, tal. Até soa um pouquinho engraçado, mas as mulheres sempre têm um cuidado mais com os homens, né? Porque o homem é meio, como Valério, meio relaxadão, né? E não sabe nem muitas vezes se vestir bem, né? Até uma gravata que se eu for pôr, se não combinar com mais ou menos, a dona Carla fala: olha, não combinou com a roupa. E eu pensava que era só ela, mas eu estava lá em Curitiba uma ocasião, no quarto ali, entre os ministros, daí o pastor Olavo, ele estava no meu quarto ali, então ele estava se aprontando, ele pôs uma gravata, ele falou assim: irmão Ezequiel, essa gravata aqui ornou com a minha roupa? Eu falei assim: ornou, irmão? Porque eu ponho certo tipo de gravata que não combina, minha mulher fala que estou parecendo um palhaço. É só uma distração, irmãos. Então, mas nós sabemos que Deus não está olhando para se a gravata é preta, se é roxa, se é amarela, se está de paletó, se está de camisa. Deus está olhando pela beleza interior, irmãos. É pelo caráter. Porque, olha, hoje, se for ver bem, o que o homem está olhando mais é pela estética, pela beleza, pela grandeza. Nada disso, irmãos. A Bíblia diz que o nosso Jesus, que era Deus feito carne, Isaías falou que ele não tinha beleza nenhuma para que nós desejássemos. Era desprezado, era humilhado, mas ali estava o caráter de Cristo, ali estava o caráter de Deus em Cristo. E a noiva deve refletir esse caráter, irmãos. É claro que as irmãs, os irmãos não vai relaxar também, né, irmãos? Não vamos confundir humildade com relaxo, entendeu? Tudo tem um centro, né? Eu amo ver minha esposa se vestir bem. Eu creio que cada irmão ama também ver, né? E se vestir e de acordo, modelado pela palavra de Deus.
né? Muitas vezes muitas irmãs, não vou dizer totalmente aqui, mas a maior parte das irmãs tenho observado aí em certos lugares aí, que muitas vezes tem que deparar de um espelho bem grande antes de sair de casa e falar assim: Espírito Santo, como que eu estou vestida? Eu estou bem vestida? Como que eu estou? Porque olha, irmãos, a gente passa vergonha muitas vezes, viu? Eu creio que, lamentavelmente, eu sempre tenho dito, e parece que muitos homens parece que gostam, né? Muitos maridão aí parece que gostam de ver o traje de sua esposa, onde é vergonhoso, principalmente diante de Deus. Mas a igreja, a noiva, as nossas irmãs, eu tenho observado, graças a Deus, têm se portado decentemente, os irmãos têm se portado decentemente, e é isso que Deus quer, irmãos. Ah, mas Deus não está olhando para isso. Salva, realmente, roupa não salva, cabelo não salva, o exterior não salva, mas o salvo sabe como se portar, sabe qual é. O apóstolo Paulo disse que a mulher, ela é ligada pela lei do marido, ela conhece a lei do marido, o marido conhece a sua esposa, assim também é a noiva de Cristo, irmãos. Ele conhece a lei do seu noivo espiritual, que é Cristo. Não é uma lei imposta, uma lei obrigada, uma lei forçada, mas é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado, da morte, e somos livres, somos simplesmente prisioneiros de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, a noiva de Cristo, o tema é: Deus escolhe uma noiva para refletir seu caráter. Amém. Então ele prossegue dizendo aqui no parágrafo 184: não é de admirar que ele ou que ela esteja divorciada dele, porque perdeu a revelação dele e não a tem. Ele não se interessa por ela, pela maneira que ela age e faz, e quanto desta bobagem mundana tem. Vê? Ele está procurando, Deus, está procurando o caráter dela. Amém? O caráter de Cristo. Agora, só um momento agora, é isto: ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. Amém. O que as igrejas modernas de hoje certamente falharam em seguir seu programa aqui em 1 milhão de milhas, porque negam que isso seja verdade. Assim como poderia ser, agora ele está esperando pelo dia em que essa noiva esteja formada. Hebreus 13 e o versículo 8, exatamente como isto era, como ele foi, tem de ser a mesma carne dele, mesmos ossos, mesmo espírito, tudo o mesmo, exatamente construída. E esses dois então se tornaram um. Vocês estão entendendo, irmãos? Que coisa! Até que a igreja se torne um com isso, Vê? Até que a igreja se torne isso. Eles não são um. Vê? O caráter dele, a palavra, para esta era, tem de ser moldada, ou moldado. Ela tem de ser moldada como ele é. Você está entendendo? Não é nós ser moldado como diz o tabernáculo tal, tabernáculo A, B ou alguma denominação, nada disso, irmãos. Nada disso. Não estamos falando de tabernáculo, não estamos falando de sistema feito pelo homem. Nós falamos de um sistema assim, mas sistema vindo do céu. E o sistema vindo do céu é a palavra de Deus, irmãos. Billy Paul, sempre estou dizendo, repetindo, Billy Paul disse: Deus pensou, o profeta falou, encerra o assunto, a noiva crê. Nós muitas vezes, não posso ser hipócrita, tem coisa que eu leio muitas vezes, no momento eu não entendo.
mas eu creio, aquilo é Deus. Você diz, aquilo é Deus, você diz amém para toda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ser moldado pela palavra, irmãos. É o caráter de Cristo. Agora, encerrando, eu quero dizer a razão por que disse essas coisas. E irei encerrar. A outra noite, por volta das 3 horas da manhã, eu fui despertado. Eu tomo a qualquer de você para responder isso. Eu já lhes disse algo em nome do Senhor que não estivesse certo? Sempre esteve certo. A congregação diz amém. Deus me ajude. Deus sabe que é verdade. Não há ninguém em parte alguma no mundo das milhares de coisas que têm sido ditas que ele alguma vez tenha falhado numa palavra disto. Sempre aconteceu perfeitamente. Aí entra o assunto, né? Então, quando o homem muitas vezes não entende algo e olha, mas aqui o profeta estava equivocado. Aqui ele não quis dizer isso. Irmãos, que coisa, né? Muitas vezes é nós, muitas vezes não, todas as vezes é nós que não entendemos. Deus não falha, irmãos. Deus não muda. Deus, ele envia coisa que muitas vezes deixa o homem embaraçado. Veja, mas olha, o próprio apóstolo São Pedro, certa vez, ele escrevendo na sua carta, ele disse, olha, o nosso amado irmão apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de entender, onde o homem inconstante, indouto, torce para a sua própria perdição. Você está vendo? Então não temos que interpretar nada do que o profeta disse, porque na inspiração não era o profeta, era o assim diz o Senhor, irmãos. Você está entendendo? E Deus tem a sua soberania, né? Deus tem o que é soberania? Soberania é que Deus domina tudo. Veja, quando ele disse lá no princípio, não faça imagem do que há no céu e na terra, não faça imagem de nada, Moisés. Não permita isso, não permita. Ele acabou de dizer, e de repente ele falou para Moisés, Moisés, faça aí 2 querubins aí, funde aí 2 querubins, põe um cada lado do altar aí. Deus errou, será? Não, irmãos, isso chama-se soberania de Deus. E você vai discutir com Deus? Não. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, não tem poder o oleiro para fazer o que quer com o barro, com a massa? Então quem é tu que replica com Deus, ó homem? Então a soberania de Deus, irmãos, não se discute. E tem muito se dando mal, porque não tem entendido isso, e tem se complicado, e tem formado o quê? Denominação, mais religião, mais sistema, por causa do quê? Por causa de não crer. Não entendeu? Fique quieto, vai orar. Billy Paul diz, vai no quarto da oração, vai buscar a resposta, e na hora certa Deus traz a resposta para você, Deus traz a resposta para cada um de nós. Louvado seja Deus. Deus, ele alguma vez tenha falhado numa palavra disto, sempre aconteceu perfeitamente, é isso mesmo, louvado seja Deus. Até mesmo quando estive em Phoenix o outro dia, isto foi há cerca de 1 ano, e eu lhe disse acerca daquela mensagem sobre senhores, que oração? E lhes disse que 7 anjos me encontrariam lá, e que seria a abertura destes selos, e mais, e ali na revista Life, publicou o artigo disto, este grande fulgor subindo para o ar, a 30 milhas de altura, 48 quilômetros de altura, veja, 27 milhas de lado a lado, 43 quilômetros na tradução, lado a lado. Disseram que não conseguiram decifrar o que era isto. Veja, ainda não sabem. E homens sentados aqui mesmo neste edifício esta noite, encontravam-se bem ali comigo, quando isto aconteceu, exatamente o que isto disse. Ele me disse as coisas que aconteceriam,
E aconteceu exatamente como cada um daqueles selos se abriu e declarou os mistérios que esteve ocultos no decorrer daquelas eras dos reformadores e assim por diante, perfeitamente. Como de pé no topo do monte, homens, 3 ou 4 deles presentes aqui agora, sim, mais do que isso, subindo o monte, o Espírito Santo disse: apanhe essa pedra. Nós estávamos caçando, ele disse: jogue-a para o ar, e disse: assim diz o Senhor. Eu joguei, dali veio um pequeno funil de vento, e disse: dentro de 24 horas vocês verão a mão de Deus. Veja só, homens sentados bem aqui presente agora. No dia seguinte, por volta das 10 horas, ali de pé, eu disse: prepare-se, entre debaixo do carro. Um veterano, eu disse: algo está para acontecer. Estava um céu claro, bem em cima, num grande desfiladeiro. Um fogo desceu rodopiando do céu, tão ruidosamente, quando poderia atingir os paredões daquela maneira. E eu me encontrava bem debaixo dele. Eu tirei o chapéu, segurei a cabeça, passou a cerca de 3 pés ou 4 pés acima de mim, quer dizer, 91 a 120 metros, eu creio um M aqui, eu creio que é essa tradução, respectivamente, e abriu uma fenda em torno de todo aquele paredão assim, e explodiu, e voltou a subir para o ar, e rodopiou novamente, e desceu 3 vezes, até mesmo decepou o topo do arbustos de algorobeira, por 200 jardas, 183 metros, traduzido. Estão ouvindo esses companheiros dizerem amém? Eles estavam lá quando aconteceu, vejam, e deu 3 estrondos. Quando saíram sobre os carros e tudo mais, voltaram e disseram: se aquilo tivesse atingido, não lhe haveria restado nenhum vestígio. Veja só, amém. Eu disse: foi ele estava falando comigo. Deus fala por um redemoinho, amém. Está vendo? E ali estava aquela mesma coluna de fogo que vocês veem na foto, estava-se ali. E quando ele subiu, eles disseram: o que é isto? Eu disse: o juízo de Deus está golpeando a costa oeste. Veja só, irmãos, o que Deus faz, né? Quando Deus quer tratar com alguém. Dali a 2 dias, o Alasca quase afundou, está vendo? Golpeou uma vez lá, o primeiro estouro, onde tem de se fazer algo para simbolizar isso. Como um homem pôs um pouco de sal numa salva e jogou na água e disse: assim diz o Senhor, haja água doce. E o outro, Jesus apanhou água e a derramou num cântaro e fez vinho dela. Amém. Tem de se ter algo para simbolizar. Aquilo subiu para o ar e desceu, foi isso. Aquilo começou, aquele pequeno redemoinho, dentro de 24 horas, tinha sacudido aquela montanha até abrir uma fenda em torno dela. O senhor Bray, sentado aqui, estou olhando diretamente para ele agora, esteve ali e apanhou alguns dos seus pedaços e assim por diante. Aqui está Terry Sotman e os demais presentes, aqui está e Billy Paul e irmãos, muitos desses outros sentados aqui, estavam bem ali para ver isso acontecer quando despedaçou isso, vê? Não é ficção, é a verdade. Não foi lá nos dias bíblicos, foi agora. Aleluia. Estão vendo? A congregação diz amém. Esse mesmo Deus que sempre tem mostrado estas coisas, e elas acontecem exatamente ao pé da letra, nunca falharam.
uma vez, agora eu estou me jactanciando dele. Amém. Então veja, irmãos, tudo isso aconteceu com o nosso profeta, Deus vindicando a sua palavra. Olha, em tantas horas, 24 horas, tudo isso, essa montanha, vocês vão ver que vai acontecer, e algo assim e tal. E Deus, vocês viram que o Mombrana não estava sozinho? Sempre tinha um ministro ali, sempre tinha alguém ao seu lado ali. Por quê? Eram as suas verdadeiras testemunhas, né? Para depois alguém dizer, isso foi invenção de William Branham e assim, porque sempre tem os incrédulos. Mas Deus, irmãos, Ele estava vindicando a sua palavra. Louvado seja Deus. Então o profeta de Deus, ele teve essa experiência do assim diz o Senhor. Deus sempre tratando com o seu profeta, e é o canal que Deus usa, é o seu homem, é o seu profeta. Não tem outra maneira, irmãos. Como nós falamos esses dias atrás, Deus, Ele traz algo aos seus filhos, mas sempre por esse canal. Você está vendo? Então nós vemos que até mesmo ali então, naquele deserto ali em Tucson, ali em Arizona, que coisa, quando apareceu então essa constelação, o rosto de Cristo ali naquela nuvem misteriosa ali, tanto quilômetros e quilômetros de altura e de largura, e ali estavam os 7 anjos, e o que mais se destacava ali era o 7º, ali era o nosso profeta, que foi levado até aquelas alturas. Veja, ali estava o quê? Deus confirmando a sua palavra. E ali, irmãos, ali depois aí a gente começa a ouvir coisas, depois coisas, vem tantas interpretações, né? Que ali foi a vinda de Jesus, que ali tudo se acabou, ali o Cordeiro saiu do trono, e vem tantas ideias e tantas ideias. Não, mas se você ler a mensagem com revelação, você vai ver que ali Deus estava vindicando o ministério do profeta e dizendo para ele, volte para Jeffersonville, porque ali você vai pregar os 7 selos, a abertura dos 7 selos. Você está entendendo? Então, irmãos, tudo tem o quê? O respaldo da palavra. Deus trabalhando de uma forma que muitas vezes, como eu disse, nós não entendemos, mas é a realidade do Deus vivo. Então, e a noiva de Cristo está moldada com esse caráter, com essa palavra, irmãos. Não tem como fugir. Fugir disso é ir para a tribulação, é ir para a perdição. Você está vendo? Mas por isso que o compromisso do verdadeiro homem de Deus. Paulo, como ele disse aqui, né? Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque está imposta esta obrigação. O Mombrana diz que cada ministro que prega a palavra de Deus, muitas vezes, o Davizinho, domingo passado ali, fez eu lembrar disso, né? Ele estava glorificando a Deus aqui e tal, e chegou lá fora, contando a história de Sansão. É Sansão, né, irmão? Quem estava falando, né? Isso. E tal. Eu falei para ele assim, Davi, você vai ser um pregador. Ele falou, não. Então logo eu pensei, é esse que diz não que vai ser. Mombrana diz, aquele que está correndo, é esse que Deus quer. Veja, e eu quero terminar com esse parágrafo aqui. Isso veio aqui, tenho anotado aqui, deixa eu ver aqui, na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, o Mombrana diz assim, no parágrafo 22, se você observar na Bíblia, são sempre aqueles que estão tentando fugir disso que Deus usa. Você está entendendo? Então, se cada um daqui, irmão Valério, irmão José, está levando esta palavra, Paulo diz, está imposta esta obrigação. Muitas vezes tentamos fugir, como fez Jonas, né? Senhor, o povo são muito rebelde, olha a situação daqueles gentios lá, e assim por diante. Irmãos, mas quando Moisés tentou fazer de si mesmo, ele se deu mal. Mas quando ele fugiu e foi lá encher-se de Deus, agora não era mais Moisés. Ali estava imposta esta obrigação. Ali era Cristo, irmãos. Era Cristo trabalhando através de Moisés. Você está entendendo? Então ele diz assim,
são sempre aqueles que estão tentando fugir disso, que Deus usa. Enquanto um homem quiser fazer algo e achar que tem habilidade suficiente para realizar o trabalho, Deus nunca poderá usar este homem. Veja, olha só, veja Moisés correndo, veja Paulo correndo e os restantes deles tentando fugir disso. Eu afirmei: não busque nada. Se Deus tem algo para você, Ele lhe dará. Vem e deixe que Ele se encarregue disso e prossegue. Então, se chega esse tempo, como temos hoje, em que todo mundo está querendo fazer isso e fazer aquilo e se tornar uma grande pessoa, veja em que nós metemos com isso. Você vem? Então, não estou dizendo aqui entre nós, graças a Deus nós não temos esse espírito de querer ser e nada disso daí. Mas o homem hoje, ele está querendo, como eu disse dia atrás, está no pedestal, né? Ele, como Mombrana fala, eu creio que é na imitação do cristianismo, ou algo assim, ele diz que o homem, ele não quer ser aquela molinha atrás do relógio ali, né? Aquela engrenaginha, ele quer ser o ponteiro, né? De destaque, sempre está em destaque. Mas ele não sabe que para aqueles ponteiros bonitos funcionar certinho o tic-tac, ali o Brando diz, existe umas molinhas, existe ali umas engrenaginhas que precisa muitas vezes uma lupa para você enxergar aquilo ali. E se não tiver aquilo ali, irmãos, veja, escondido ali, o relógio não funciona certo. Assim também, se você está escondido em Cristo, não importa se alguém não te valoriza, se alguém te despreza, se alguém não quer te ouvir, não importa. O importante é que você está trabalhando no tic-tac certinho de Deus. Você está no programa de Deus e tudo você descansa. Você está vendo? Então guarde bem, vamos guardar bem. Deus escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. E eu creio, irmãos, que aqui está a partícula desta noiva de Cristo. Esta noiva que nós não estamos aqui para perder tempo, não. Nós não estamos aqui para dizer, olha, eu fui mais um dia na escola dominical, eu fui mais um dia tomar a ceia, eu fui mais um dia no culto de oração, eu fui mais um dia ali ou acolá. Não, você está aqui porque você sabe que há uma terra além do rio, há um lugar que Deus prometeu. E como a Fabiana cantou, do outro lado não vai haver nada mais de decepção, nada de frustração. Ali é o que o irmão João falou ontem aqui, aquilo que o homem jamais subiu no nosso pensamento e no nosso coração, irmãos, é o que Deus tem preparado para os seus filhos. Paulo falou essas coisas. Deus abençoe, irmãos, essa pequena palavra nessa manhã. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus, e querendo Deus, à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui para aquele culto de adoração a Deus, e nessa expectativa de estar aqui participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Vamos ver se temos alguém aqui acompanhando. Temos vários irmãos aqui pelas redes sociais. Deus abençoe o irmão José Milton, lá em Camaragibe. Deus abençoe o pastor Claudinei Mazieiro. Deus abençoe o irmão Flávio, irmão Dirceu, irmão João Preste e sua família. Deus abençoe os irmãos, todos que estão debaixo do nosso pequeno ministério aqui em São Pedro, e todos nossa audiência, que Deus possa abençoar ricamente a todos, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais este momento tão glorioso, Senhor, que o Senhor tem dado para nós, em saber que nós estamos cada dia mais sendo moldados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, nos ajude, Senhor Deus. Nós precisamos cada dia mais, Senhor, de Ti, Senhor. Pai, abençoa a família dos meus irmãos, a minha família, abençoa, Senhor, aqueles que estão até mesmo afastados um pouquinho frio. Ó Deus, que possa tomar, Senhor, uma posição. Ó Deus, possa reconhecer, e mesmo aqueles que estão caídos, Senhor, lá no lodo do pecado, da miséria deste mundo. Ó Deus, quantos filhos pródigos, Senhor, mas que possa tomar uma atitude, como tomou a atitude daquele pródigo, de reconhecer o seu estado de miséria e se humilhar e dizer:
irei ter com meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia de mais um alguém, Senhor. Como nós te alegramos vendo mais um alguém entrando na fila da ceia, Senhor, para participar desses emblemas tão preciosos. Pai maravilhoso, ajuda cada um, Senhor meu Deus. O Senhor é perdão, o Senhor é misericórdia, Senhor. O Senhor está ainda no trono de misericórdia, intercedendo para cada um de nós. Por tua graça nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Até a noite, se o Senhor nos permitir. Amém.